Preste atenção na profundidade e na riqueza desta leitura. A leitura será feita no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Estaremos lendo até o versículo 13. E eu quero começar esta reflexão dizendo o seguinte: ao que me parece que na Bíblia de alguns cristãos, Eclesiastes não existe. Me parece que Eclesiastes é um livro sem nenhum valor, sem nenhuma riqueza. Eu digo isso porque os conhecimentos, a sabedoria de Deus, que inspirou o coração do pensador, do pregador, para escrever este livro, é de uma profunda revelação acerca do que é a vida. Em sua materialização, na existência, na nossa existência, o que é a vida. Nós precisamos ler Eclesiastes, amados. Precisamos ler Eclesiastes, precisamos refletir em Eclesiastes e, obviamente, precisamos fazer isso por meio do Evangelho da Graça. Amém? Com o olhar da graça. Por que pelo olhar da graça? Porque Cristo é a luz. Todas as coisas eram sombra das coisas vindouras, mas Cristo é a luz. Ele é a chave hermenêutica que abre a compreensão de todos os textos da Bíblia, que nos ajuda a compreender o significado. Então, hoje eu quero ler Eclesiastes com você, esse texto, pelo olhar, pela ótica, à luz do Evangelho. Amém? Então, o texto começa dizendo assim, Eclesiastes capítulo 3, para tudo há uma ocasião. O Evangelho está dizendo para você que a vida é assim. Existe uma ocasião para todas as coisas. Tudo acontece e toda ocasião acontece porque há um propósito. Só isso que eu acabei de ler, só esse versículo deveria ser o suficiente para diminuir o nível de ansiedade, de estresse, de agonia que as pessoas possuem nesses últimos dias e que vem crescendo cada dia mais. Há uma ocasião para tudo. E bem-aventurado é o homem que consegue discernir os tempos e as estações da vida. Há um tempo para todo, e para cada ocasião dessa há um propósito. Muito embora você não conheça o propósito, mas há um propósito. E se você não vive um determinismo materialista, se você não vive um determinismo filosófico, se você acredita que existe um ente, um ser superior a todas as coisas, e que tem o controle desta unidade chamada tempo, e controla todas as coisas, e ele determina o propósito para todas as ocasiões, e este é o teu Deus, e este é em quem você confia, aí está a cura da tua ansiedade. Aí está a cura da tua depressão, talvez. Mas eu quero dizer para você que para você entender, chegar nessa dimensão, você tem que praticar. Você tem que ter uma relação existencial. Você não simplesmente precisa ter esse versículo na sua mente numa zona consciente. Você precisa internalizar isso de forma que isso se transforme na sua essência, no seu inconsciente, e você seja pulsionado ou impulsionado a viver com esta consciência. Há uma ocasião para tudo e para todas as coisas. A palavra hoje nos ensina, Cristo te ensina que há um propósito. E olha, observe bem que Cristo mesmo não vivia essa ansiedade. Quando perguntam para ele quando ele vai voltar, ele diz, eu não sei, nem os anjos sabem, só o Pai que está no céu. Ele tem o controle de tudo. E nós aprendemos com ele isso. E devemos nos submeter a isso. E aí ele diz, há tempo de nascer. Houve o teu tempo de nascer, ou dos teus filhos nascerem, de todos os homens nascerem, bem como há o tempo em que nascem os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. Mas tudo que nasce nesta vida debaixo do sol, depois dessa queda e desta condição pródiga, que de certa forma nós estávamos vivendo, mas hoje, muito embora resgatados pelo Senhor, ainda estamos presos a este corpo, e nesta matéria ela vai se deteriorando, e com ela vai se deteriorando todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, e a vida enquanto matéria. É óbvio que houve um tempo de nascer, mas também chegará o tempo de morrer. Os sonhos também morrem. Morrem quando você morre.
ou morre quando chega um momento em que você entende que eles estão se tornando um pesadelo na sua vida. Sim, porque há sonhos que nós nutrimos no coração e nós não queremos, de forma alguma, abrir mão deles, e muitas vezes esses sonhos se tornam pesadelos. Há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Bem-aventurados os homens que discernem o tempo das coisas. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar, há tempo de você se plantar, há tempo de você fixar, há tempo de você planejar e de você estabelecer, de você lançar a semente. Mas há tempo também de que sejam arrancados os frutos dessa semente. E o que acontece depois de uma lavoura quando você arranca todos os frutos? A ausência de frutos. As árvores, por mais frutíferas que elas sejam, elas têm o tempo de dar os frutos. Então você vai plantar e vai chegar o momento de colher, mas vai chegar o momento que você tem que aguardar novamente. E você vai ter que plantar novamente. E você talvez tenha plantado em alguma coisa e tenha determinado fruto. Mas esse fruto acabou. Agora, então, chegou a hora de plantar de novo para colher de novo. Você está entendendo como é que é a vida? Você tem que plantar novamente. E quanto mais você planta, e quanto mais abundantemente você planta, mais você colhe. Bem-aventurado é o homem que planta feijão para colher o tempo de feijão. E mais inteligente e sábio é o homem que planta feijão para colher no tempo de feijão, planta milho para colher no tempo do milho, planta arroz para colher o tempo do arroz, porque em todo o tempo ele terá o que comer. Mas o homem que não planta nada vai colher o quê? Só Deus colhe onde ele não planta. Mas com tudo isso, há tempo de plantar, mas há tempo de se arrancar o que se plantou e colher desse fruto. E principalmente eu quero dizer que há tempo de plantar e há tempo de você esperar para colher os frutos. Se acalme. Tudo ao seu tempo. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de matar aquilo que está te destruindo. Há tempo de matar e enterrar aquilo que está te sufocando. Há tempo de matar aquilo que já deveria estar morto muito tempo, mas você ainda continua revivendo e ressuscitando defunto. Pensamentos, sonhos, ideais, projetos. Passou. Acabou. É tempo de matar isso. Porque tudo, como eu disse, um dia nasce, um dia tem que morrer. E às vezes não morre por vontade própria, você sabia? Tem que matar. Tem que matar. O texto não está falando para nós que entendemos o princípio de não ceifarmos vida, não está nos estimulando a matar ninguém, mas o texto está dizendo para nós como princípio que é um tempo em que você precisa matar aquilo que está te matando. Para que exista também tempo de curar, para que você experimente a cura. Porque há tempo para tudo. Há tempo de derrubar as coisas que foram construídas. Tem coisas que nós construímos porque nós achamos que elas são importantes. Porque elas são importantes para nós. Mas chega um momento que aquelas coisas perdem o sentido e o significado. Talvez seja o tempo de derrubar estas coisas e reconstruir novamente. E um dos grandes sinais de maturidade no ser humano é a capacidade que ele tem de perceber a necessidade de derrubar aquilo que foi construído. E quantas vezes nós não sofremos porque nós não queremos justamente derrubar as fortalezas que foram construídas. Ah, mas é tão bonito. Ah, mas vai ser patrimônio da minha existência. E muitas vezes é aquilo que está te prendendo. Muitas vezes é aquilo que está te limitando. Muitas vezes é aquilo que está te condicionando a pensar desta forma. Há tempo para derrubar. Pense nisso. E há tempo para construir, como há tempo para reconstruir. Então, há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar. Talvez este seja quase um tempo coletivo, né? Um momento global de tantas lágrimas. Mas se este é o tempo de chorar, e tudo, e para todo propósito, você tem que entender que também haverá o tempo de sorrir. Então, se hoje é o seu tempo, mas espere o tempo de sorrir e sorria.
O grande problema está quando nós não discernimos o tempo das coisas. E quando nós devemos sorrir, nós estamos querendo chorar. E por que às vezes nós queremos chorar? Porque nós não derrubamos aquilo que precisou derrubar. Nós não matamos aquilo que precisamos matar. Nós não deixamos morrer aquilo que precisava morrer. Nós não construímos aquilo que precisava construir. Nós não curamos aquilo que precisava ser curado. Há tempo de prantear, de ficar triste. Mas há tempo de dançar. Há tempo de se alegrar. Porque nenhum ser humano consegue viver constantemente, vivendo, sofrendo, apanhando o tempo todo. Deus é tão misericordioso que Ele cria uma ocasião para todas as coisas. Mas a ocasião em si só não é a questão, mas o propósito. E o propósito de Deus, amado, é que aprendamos. É que aprendamos. É que sejamos homens e mulheres experimentados, mas, sobretudo, reconheçamos que Ele sim tem o controle de todas as coisas e nós não temos. Há tempo de espalhar pedras. Né? Para algumas pessoas, agora é o tempo de ajuntar pedras para depois espalhar. Mas uma pedra significa muita coisa. Uma pedra constrói castelos. Uma pedra serve para você facilitar a tua passagem. Como uma pedra na cabeça de você matar as pessoas, e não é essa a ideia. Mas há tempo de juntar pedras e dar um propósito a estas pedras que estão em nossas vidas. Como há tempo de espalhar pedras e de fazer com que estas pedras sejam utilizadas para a construção dos nossos sonhos e dos nossos ideais e daquilo que juntamos, que temos guardado no nosso coração. Há tempo de abraçar, mas também há tempo em que nós não estamos a fim de abraçar ninguém. E esse processo de assertividade, ele precisa ser compreendido pelo cristão. E quantas vezes nós não achamos que porque temos a alegria do Espírito Santo em nossas vidas, nós devemos viver todo o tempo rindo feito Coringa. Se você não assistiu o filme do Coringa, eu recomendo, é muito interessante. Uma doença. Tudo que acontece, glória a Deus, glória a Deus. Tem tempo de ficar triste. Fique triste. Chore, mas depois fique alegre. Depois se alegre. Há tempo que você não quer abraçar ninguém, mas tem tempo que você precisa abraçar, porque o abraço também cura. Porque o abraço também faz renascer coisas, porque também um abraço constrói. Então, tem tempo de você procurar conquistar as coisas e há tempo de desistir de coisas. E olha, essa palavra então é tremenda. Há tempo de você procurar as coisas, mas há tempo de você desistir de coisas. Quando nós não aprendemos a desapegar das coisas, quando uma pessoa ela não se desapega do seu passado, da sua infância, das suas relações, daquilo que foram destrutivas para ela, e procura outras coisas, quando ela não desiste daquilo, amados, ela traz consigo um fardo enorme da vida. Há tempo de guardar coisas que são importantes, mas há tempo de até mesmo estas coisas que estão guardadas serem jogadas fora. Alivia o peso da tua bagagem. Curta para você não ter condições de aproveitar melhor a paisagem e a sua viagem existencial. Repense naquilo que você está guardando. Aquilo que você está caminhando com você, esse peso morto. Das angústias, das dores, das decepções e das frustrações. Lance fora, é o que diz a palavra. Porque há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Ou seja, tem tempo de você estar restaurando algumas coisas, mas tem tempo de você rasgar, não presta mais. Já deu o que tinha para dar. Não te tem mais condição de ficar remendando. Tem tempo de calar e tem tempo de ficar calado. E esse é também um aspecto muito interessante das nossas vidas. Porque nós temos a ideia de que devemos estar sempre falando. E eu, como alguém que está nessa função de estar ensinando, eu sei que às vezes eu não estou com vontade de falar nada. Eu estou com vontade de ouvir. Não estou com vontade de dizer nada. Então eu me calo. Porque eu não tenho, nesse momento não é o momento de ensinar ninguém. Porque eu não sou obrigado a falar quando eu não quero falar. Mas há tempo de amar e também há tempo de deixar de amar. De odiar. E que significa isso?
para nós, né? Significa que nós temos que entender que as coisas são transitórias dentro dessas perspectivas afetivas do ser humano. Tem tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas eu quero dizer para você que esse texto é profundo porque ele revela o que pode ser a razão deste quadro de ansiedade global, que em muitos cristãos também estão mergulhados. As pessoas, elas não sabem mais discernir o tempo e as fases da vida. Há uma completa euforia e alguns já vivendo no estado de mania, na tentativa de tentar entender e compreender aquilo que é tão elementar. Você não tem o controle de todas as coisas. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer amanhã. Nós não temos a previsão do tempo de todas as coisas. Então, em quem nós temos que confiar, se já não sabemos de todas as coisas? Naquele que sabe todas as coisas, naquele que pode todas as coisas. O problema é que as pessoas estão presas a alguns momentos das suas vidas e, por conta disso, o Espírito Santo, ainda que ilumine a vida dela, dizendo derruba, destrói, mata, arranca, a pessoa não quer fazer. Então, aprenda isso. Você tem que entender quais são as fases da sua vida e entender que é preciso fazer algumas mudanças, e mudanças extremamente necessárias para nós. E esse texto de Eclesiastes, ele tem uma ligação muito profunda e muito direta, do meu ponto de vista, com uma palavra de Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo 33. Ele diz assim: eu lhes disse estas coisas. Estas eu acabei de ler do livro de Eclesiastes, até o versículo 8. Ele disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu pergunto para você, qual seria hoje uma das grandes aflições do homem, se não esta? Qual seria, se não esta? A de ficar pensando e preocupado, e ocupado o coração, porque é isso que a ansiedade é, uma preocupação com uma coisa que não merece a sua ocupação agora. Você deveria estar ocupado fazendo algumas coisas e você está preocupado com uma coisa que ainda não é o tempo. Há tempo para tudo. Acalme o coração. E o que nós precisamos saber, né? O que nós precisamos saber é aquilo que está lá no versículo 9 desse capítulo 3 de Eclesiastes. Ele diz assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele nos mostra ali e nos leva à reflexão de que tudo é transitório. Nessa vida tudo é transitório. É isso que nós temos que entender. Então, além de não termos o controle de nada, tudo que nós vamos viver é transitório. No entanto, Deus colocou dentro do coração do homem, diz o versículo 10, um fardo enorme e uma ocupação. O fardo é tentar entender estas coisas. Esse é o grande fardo, né? Ele diz no versículo 10, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo para seu tempo apropriado, e o homem não consegue se conter em relação a essas questões. Como ele diz, também colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, mesmo assim este homem não consegue compreender inteiramente aquilo que Deus fez. Este é o fardo que nós carregamos. E esse fardo, ele se torna cruel, ele se torna insuportável para aquele que não entende que ele precisa manter o bom ânimo, e para que ele mantenha o bom ânimo, ele precisa atender ao convite de Jesus quando ele diz, para que em mim tenhais paz, para que em mim tenhais segurança. Então, a grande lição que nós precisamos aprender, qual seria a grande lição que precisamos aprender? O versículo 11 diz, resumindo, ele foi quem fez tudo para o seu tempo apropriado. E você, por mais que tenha essa ansiedade pela vida, porque você, por mais que tenha essa vontade de viver e queira prever as coisas que vão acontecer na sua vida, você não tem condição. E se você, então, ocupar a sua mente na tentativa de tentar conduzir a sua vida da melhor forma, sem passar pelo acaso, pelas tragédias, pelas situações fatídicas, você então vai viver completamente ansioso. Meu Deus, mas o que será que vai acontecer amanhã? Meu Deus, como é que vai ser o cenário do mundo daqui a 10 anos? Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Calma. Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que é que nós precisamos fazer?
Ele diz lá no versículo 12: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Mas o que é ser feliz? Praticar o bem enquanto ele vive, comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Você está pensando que isso é pouca coisa? Vou ler para você. Ele diz assim, ó: eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, do que praticar o bem enquanto ele vive, do que comer, do que beber, do que ser recompensado pelo seu trabalho. E no final de tudo isso, ele diz assim: e eu descobri que isto é um presente de Deus. Um presente de Deus. Olha o que Deus está te dando como presente. Muito embora você não tenha o controle de todas as coisas, você não saiba todas as coisas, você não entende o propósito de todas as coisas, mas entenda, voltando aqui da pausa do vídeo. Então, ele diz exatamente isso. Ele descobriu isso. E olha que presente maravilhoso o Senhor nos dá. Não é pouca coisa não, amado. Então, regozije-se no Senhor. Seja feliz. E o que significa essa felicidade? É fazer o bem. Porque aquilo que você quer para você, você deve fazer para os outros. Você não deve ser uma pessoa egoísta. Se você quer ter alguém que esteja ao lado da sua vida, que esteja na sua vida para lhe ajudar, seja alguém que ajude a outra pessoa. Se você quer alguém para te impulsionar, seja alguém que impulsione. Se você quer alguém para te ajudar a construir sonhos, então seja feliz, faça o bem, viva, coma, beba, porque essa é uma grande recompensa. Mas você só vai entender a importância disso quando você perceber que isso é um dom de Deus. Então perceba agora o que você tem. Você tem a oportunidade, você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem os seus relacionamentos, você tem os seus amigos, você tem o seu alimento, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, você tem motivos para você ser feliz, mas você prefere ficar ocupando a tua cabeça, tentando entender qual é o propósito de todas as coisas, quando simplesmente você tem que entender que há um tempo para todas as coisas. E viva cada momento em seu momento. Quando chegar o seu momento de chorar, chore. Mas você vai viver chorando o tempo todo. Alegre-se no Senhor. Tenha bom ânimo. Nós vamos passar por todas essas etapas, por todos esses momentos, independente de entendermos o propósito disso ou não. Mas precisamos passar isso com ânimo. Precisamos, o que seria o ânimo? É a celebração da vida. Porque independente das ocasiões, independente de conhecermos o propósito, Cristo nos ensina que isso é um presente de Deus. O Evangelho da Graça, ele te diz isso. Ele pegou Eclesiastes para você do capítulo 3, versículo 1, até o versículo de número 13, para te ensinar essa lição. Isto é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus por coisas mais simples que sejam. Comer. Melhor do que comer, você já sabe o que é. Coisas simples. Do processo da vida. Do funcionamento do corpo. Mas muitas vezes os nossos corpos estão adoecidos porque a nossa mente está preocupada demais. E nós estamos psicossomatizando dores em nossos corpos e não estamos aproveitando a vida porque estamos preocupados demais, tentando entender o propósito e o sentido das coisas, quando simplesmente deveríamos entender que já tem alguém cuidando de tudo isso. E que nossa função é descansar nele. A nossa função é descansar no Senhor. Porque é somente dele todo o trabalho. E o meu prazer é descansar em ti. O Senhor nos convida hoje a descansarmos. O Senhor te convida hoje a descansar. Isso não é alienação, isso é fé. Isso é alienação para Karl Marx. Isso é fé. E fé é algo que Karl Marx não experimentou. Então, não pode entender aquilo que você está entendendo agora pelos olhos da fé. Amém? Receba essa palavra hoje no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente essa semana. E que o Espírito de Deus que habita em ti, um espírito de coragem, um espírito de poder,
um espírito que tem tudo para frutificar na tua vida, se você permitir se deixar ser um terreno fértil, certamente esses frutos vão aparecer. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai brotar. E você vai viver. E você verá que a vida é mais leve. E pode ser mais leve. E certamente é mais leve quando nós carregamos o fardo de Cristo. E qual é o fardo de Cristo? O fardo de Cristo é a confiança no Senhor. Aprendam disso. Ele confiou no Senhor. Aprendei de mim, aprendei a confiar no meu Pai. Aprendei a confiar no Senhor, que o fardo fica mais leve. O fardo sempre é pesado demais para quem está carregando só. Mas você tem alguém dentro de você, o Espírito de Deus, para te dar força nessa caminhada. Você não sabe todas as coisas, mas você tem um Espírito que sabe todas as coisas. Então aproveite a vida. Viva o Evangelho da Graça, que hoje te permitiu ler Eclesiastes de uma forma diferente, está iluminando a tua vida de modo que você tenha essa oportunidade de ver que a vida é bela. Amém? Deus guarde o teu coração, e o amor de Deus que excede todo entendimento, guarde a tua mente também, e te dê a paz. Amém?